Quando tudo parece encoberto por trevas, há um brilho que jamais falha, e essa claridade inicia-se com o Salmo 27. Com frequência, o despertar traz um coração oprimido, a incerteza sobre o porvir, a indagação se oportunidades surgirão, se os recursos bastarão, se os projetos terão êxito. É uma realidade que todos vivenciam, momentos de hesitação, temor e a sensação de aprisionamento. Contudo, o que distingue os vitoriosos dos que sucumbem é bastante claro: a fusão da fé com a ação. É sobre isso que o Salmo 27 discorre, e é precisamente o que Napoleon Hill incessantemente ensinou em suas investigações sobre o triunfo. Sem a fé, nada pode ser conquistado. Hill costumava afirmar que a fé é o elemento que, ao unir-se ao pensamento, desencadeia a atividade criativa. No Salmo 27, Davi proclama com convicção: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Essa declaração não é trivial. Ela representa uma mentalidade resiliente, um estado de espírito, um escudo contra qualquer força que tente detê-lo. Se o desejo é prosperar, crescer e vencer na vida, seja em aspectos financeiros, emocionais ou espirituais, o dia deve começar conectado a essa luminosidade. O Salmo 27 transcende uma simples prece. É uma rota para a vitória. Ele fortalece o interior, clareia as ideias e prepara para o combate exterior. Enquanto o mundo ecoa a desordem, a divindade inspira a direção. Enquanto a aflição tenta imobilizá-lo, a fé impulsiona a agir. Ao combinar isso com os preceitos de Napoleon Hill, como a clareza de propósito, a disciplina, a perseverança e o pensamento positivo, o indivíduo se torna invencível. Hoje, exploraremos juntos os ensinamentos deste salmo. Analisaremos cada verso, transformando-os em atos práticos e realidades vivas que podem ser aplicadas imediatamente. Não importa como amanhã começou, daqui em diante tudo pode ser diferente. Antes, um convite para um gesto de fé e compromisso. Comente abaixo: "O Senhor é a minha luz." É uma declaração simples, sua afirmação pessoal de que a escolha é viver pela fé, não pelo medo, pela ação, não pela dúvida, pela luz, não pela escuridão. Este material não é mais que um conteúdo, é um chamado à transformação. Se a preparação está completa, iniciemos. A luz em tempos de adversidade. Versículo de base: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei?" Vivemos num mundo que constantemente busca nos mergulhar na obscuridade, não a física, mas aquela que permeia pensamentos e sentimentos, preocupações financeiras, insegurança profissional, relações desfeitas, expectativas não realizadas, sonhos que parecem inatingíveis. É fácil se perder quando tudo ao redor parece escurecer. É justamente nesse ponto que o primeiro verso do Salmo 27 se manifesta: "O Senhor é a minha luz." Essa declaração não é apenas um conforto espiritual, mas uma mudança radical de perspectiva. Quando Davi escreveu essas palavras, estava cercado de inimigos, ameaças e incertezas. Contudo, em vez de ceder ao pavor, ele optou por se firmar na luz. Isso nos transmite uma lição poderosa. A luz não é a ausência de problemas, mas a presença de um guia. Napoleon Hill enfatizava a relevância da clareza mental. Para ele, a clareza é o ponto de partida para a realização. Sem clareza, há hesitação e autossabotagem. Por isso a fé, aqui simbolizada como luz, é tão vital. Ela ilumina o próximo passo. Não garante que o caminho inteiro será visível, mas oferece a força para prosseguir, mesmo sem enxergar tudo. Se há temores, inseguranças ou uma situação sem saída, compreenda que o que define o êxito não é a ausência de desafios, mas a presença da luz. O medo paralisa, e onde há paralisia, não há evolução. Hill afirmava: o medo é apenas um estado mental, e esse estado mental pode ser
controlado e direcionado. A luz do Salmo 27 é precisamente essa capacidade de direcionar a mente para a fé e não para o caos. Como aplicar isso na rotina? Comece o dia com uma afirmação espiritual. Ao despertar, declare com convicção: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Pronuncie isso, mesmo que a mente tente duvidar. Essa afirmação planta sementes de força interior. Anote os receios e confronte-os com a verdade. Escreva os medos que paralisam e, ao lado de cada um, coloque uma verdade espiritual ou um princípio de fé que possa dissipá-los. Realize uma pequena ação intencional. Ao agir, mesmo com um passo modesto, a luz se acende. Ela não espera que tudo esteja em ordem. Surge mesmo quando as coisas ainda estão confusas. Davi superou não por ser o mais forte, mas por ter uma crença inabalável de que Deus era a sua fonte. Napoleon Hill dizia que a fé é o catalisador que ativa a mente criadora. Ao unir essa fé a ações concretas, o indivíduo se torna imparável. A luz já reside em você. Agora é tempo de permitir que ela brilhe. Fortaleza interna diante das provações. Versículo de base. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Houve momentos de fraqueza interior, mesmo aparentando robustez externa, situações em que o mundo parecia desmoronar e o maior anseio era um refúgio de segurança, estabilidade e paz. É exatamente isso que Davi revela ao dizer: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele não se refere a uma construção de pedras, mas a uma força intrínseca, emocional e espiritual, uma força que o amparava mesmo cercado por inimigos e ameaças. Aqui reside uma lição profunda. A verdadeira força não se encontra no exterior, mas dentro de nós. Napoleon Hill ensinava que a mente humana pode ser treinada para superar qualquer adversidade. Ele afirmava: toda dificuldade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. Em outras palavras, a crise atual pode se converter na maior fortaleza se houver o saber como se proteger. Muitos buscam segurança em bens materiais, posição social ou relacionamentos, mas a genuína força não emana de elementos externos, mas sim de valores internos, como fé, coragem, paciência, resiliência e autocontrole. Davi era um combatente, mas a sua força não vinha da espada, mas da convicção de uma grandeza interior que superava qualquer desafio. Hill também enfatizava que o sucesso só perdura com um sólido alicerce emocional. Sem controle emocional, a fortuna se esvai. Sem clareza espiritual, as decisões tornam-se incertas. Sem equilíbrio, a exaustão vence antes mesmo do início da batalha. Como edificar essa fortaleza interna? Desenvolva uma rotina de fortalecimento espiritual. Reserve um período diário para o silêncio, a leitura e a meditação em verdades que o elevem. O Salmo 27 é uma dessas verdades. Leia-o em voz alta e declare-o. Absorva e se cerque de pensamentos que o revigoram. Não nutra a mente com narrativas de infortúnio e desespero. Selecione cuidadosamente o que entra em seu coração, pois o que se consome pode edificar ou destruir sua fortaleza interna. Exercite a fé por meio de ações concretas. Sempre que age, mesmo com receio, a sua força se expande. Não espere sentir-se forte para agir. A força surge com a ação e a determinação. Lembre-se, a fortaleza é um processo contínuo, não algo esporádico. Uma parede não é erguida de uma vez, mas a cada dia que se resiste, perdoa, acredita e avança, um tijolo é adicionado à sua fortaleza interna. Não é a ausência de conflitos que define um vencedor, mas a firmeza diante deles. Assim como Davi e Napoleon Hill, é possível construir essa proteção interna. A questão é, em quem ou no que a confiança é depositada para erguer essa fortaleza? Quando a base é a correta, nenhuma tempestade pode derrubá-la. Ela somente a fortalece. Superando inimigos ocultos. Versículo de base.
Quando malfeitores me atacam para me derrotar, meus opressores e inimigos caem. Quando lemos sobre inimigos no Salmo 27, é fácil pensar em pessoas que desejam nos prejudicar, em adversários explícitos. No entanto, hoje a maior batalha não está nas ruas, mas na mente. Os inimigos invisíveis são os mais pérfidos, pois se escondem por trás de pensamentos como dúvida, ansiedade, procrastinação, medo do fracasso e baixa autoestima. Davi enfrentou exércitos, mas ao redigir este salmo, ele revela sua vitória sobre esses inimigos internos e nos entrega uma chave poderosa. A fé não os elimina, mas os faz cair diante da sua coragem. Napoleon Hill afirmava com convicção: aquele que domina a própria mente pode conquistar qualquer realidade. Segundo ele, a mente humana, quando regida por pensamentos positivos e fé, transforma-se em um escudo impenetrável contra qualquer sabotagem interna. Reflitamos na prática. Quantas vezes algo foi iniciado com entusiasmo e logo abandonado? Quantas boas ideias surgiram, mas não foram seguidas por medo de falhar? Este é o efeito dos inimigos invisíveis. Eles não vociferam, mas sussurram. Não confrontam, mas persuadem a desistir antes mesmo de tentar. Contudo, o Salmo assevera: eles é que tropeçam e caem. Isso significa que, ao manter-se firme e não retroceder diante da pressão, o adversário é quem se desestabiliza, não você. Isso se denomina controle do pensamento dominante. A decisão sobre o que ocupará a mente, em vez de permitir que pensamentos aleatórios a dominem. Um exercício prático. Identifique seus inimigos invisíveis. Reserve 5 minutos para anotar os pensamentos que têm impedido seu progresso. Seja honesto e nomeie esses inimigos. Responda com declarações de fé e ação. Para cada pensamento negativo, escreva uma verdade baseada na fé. Por exemplo, não sou capaz. Se converte em tudo posso naquele que me fortalece. Treine a mente por meio de repetições diárias. Assim como o corpo necessita de exercícios, a mente também. A repetição é poderosa. Reafirme diariamente as verdades que edificam sua identidade e neutralizam ataques invisíveis. Haja mesmo com medo. A ação rompe o ciclo da dúvida. Ao avançar, mesmo tremendo, você demonstra à sua mente que é mais forte do que os pensamentos que tentam detê-lo. Lembre-se, os inimigos invisíveis vencem apenas quando são alimentados, mas ao se alinhar com a fé, com o propósito e com uma visão clara, esses inimigos perdem sua força. Davi venceu porque não cedeu à dúvida. Triunfou porque decidiu treinar sua mente com princípios de sucesso. A questão é: você continuará a lutar contra si mesmo ou terá a bravura de fazer seus inimigos tropeçarem diante da sua fé? A espera ativa. Aguardar sem desistir. Versículo de base. Espere no Senhor. Tenha ânimo e Ele fortalecerá seu coração. Espere, pois, no Senhor. Esperar não é simples. Para muitos, significa inatividade e tempo perdido. Mas o Salmo 27 nos revela uma espera ativa, que não paralisa, mas fortalece. Quando Davi diz, espere no Senhor, ele não se refere a ficar inerte. Ele fala de confiar enquanto se age, de manter a fé viva enquanto se constrói, de ter coragem, mesmo quando o resultado ainda não se manifesta. Napoleon Hill reforça essa ideia ao afirmar: a paciência, a persistência e o esforço formam uma combinação imbatível para o sucesso. Ou seja, o êxito exige ação contínua, mesmo sem resultados imediatos. Isso só é possível aprendendo a esperar com fé e não com frustração. Quantas pessoas desistem pouco antes de alcançar a vitória? Quantos sonhos são abandonados pela falta de um retorno imediato? A sociedade atual tem pressa, busca resultados rápidos, tudo agora, sucesso imediato, atalhos. Entretanto, os frutos mais duradouros só se desenvolvem com raízes firmes, e essas raízes demandam tempo para se consolidar.
Davi foi escolhido rei na juventude, mas aguardou muitos anos até assumir o trono. Durante esse período, foi perseguido, rejeitado e buscou refúgio em cavernas. Contudo, ele não desistiu. Aguardou com ações, coragem e oração, o que fortaleceu seu coração. Confiar no Senhor não significa inatividade, mas sim continuar progredindo enquanto se deposita a confiança. É atuar diariamente com excelência, mesmo sem reconhecimento. É semear com fé, mesmo sem perceber os resultados. É edificar quando todos ao redor já pararam. Hill ilustra que a persistência é crucial para distinguir os sonhadores dos realizadores. E essa persistência emerge de uma fé sólida, uma visão clara e um espírito revigorado. Algumas maneiras práticas de vivenciar essa espera ativa. Defina metas pequenas e constantes. Grandes conquistas nascem de pequenas ações diárias. Enquanto o espera, construa algo a cada dia. Mesmo um passo modesto mantenha o movimento. Não se compare. O tempo do outro não define o seu. Não observe os resultados alheios e desvalorize o seu percurso. Davi não se comparou a Saul. Seguiu fielmente seu próprio caminho. Fortaleça o coração com palavras que trazem vida. Medite diariamente em versículos que o renovem. Escreva-os, declare-os. Preencha o seu interior com verdadeira esperança. Use o período de espera para crescer. Leia, estude e aprimore-se. Ao chegar o momento certo, a preparação será completa. O sucesso não é sorte, mas preparação. A espera pode parecer um atraso, mas é um teste de preparo. Deus não está negando nada, Ele está fortalecendo internamente para que, ao atingir a vitória, ela seja sustentável. Espero com fé, com ação e com coragem, pois o que está por vir será maior do que qualquer idealização. Intimidade divina, a fonte da força interior. Versículo fundamental. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Davi era rei, guerreiro e líder de nações. Apesar de todos os seus títulos e conquistas, seu maior anseio não era poder, fortuna ou triunfo em batalhas. O que ele verdadeiramente desejava era uma conexão profunda com Deus. Isso revela um princípio profundo. A força externa provém da conexão interna. A raiz da verdadeira sabedoria, estabilidade e autoridade reside em um relacionamento pessoal com o Criador, não em formalidades religiosas, mas em uma comunhão autêntica. Napoleão Hill escreveu que todas as grandes realizações começam no invisível, na mente, na fé e na intenção interior. Ele acreditava na existência de uma inteligência infinita a qual os seres humanos podem se conectar para obter ideias, clareza e direção. Embora ele usasse uma linguagem mais filosófica, seu conceito se alinha ao que Davi expressa, a busca pela presença divina como fonte de poder. O mundo nos ensina a buscar externamente, mais bens, mais dinheiro, mais contatos, mas o Salmo 27 nos instrui a buscar internamente. A beleza do Senhor encontra-se no silêncio da alma, na simplicidade da oração e na profundidade do espírito. É nesse recanto secreto que a força para enfrentar qualquer desafio público é desenvolvida. Davi sabia que nenhuma vitória externa sustentaria sua alma se estivesse vazio por dentro. Por isso ele afirma: uma coisa pedi e a buscarei. A intimidade com o divino não ocorre automaticamente. Ela precisa ser procurada, desejada e cultivada. Como cultivá-la na prática? Priorize o tempo com Deus. Reserve um momento para a comunhão diária, assim como se agendaria compromissos importantes. Mesmo que sejam apenas 15 minutos, dedique esse tempo com total foco e sem distrações. Transforme o propósito da oração. Em vez de apenas pedir soluções, busque conhecer mais sobre quem é Deus. Peça por sabedoria, discernimento e presença. Isso altera a forma como os problemas são encarados e superados. Aprenda no templo, seja ele físico ou espiritual. Davi desejava aprender, e isso requer humildade.
Esteja disposto a estudar a palavra, ouvir ensinamentos e crescer em maturidade espiritual. Quanto mais se aprende, mais preparado se torna. Contemple a beleza do Senhor. Isso vai além da poesia, é aprender a enxergar Deus nos detalhes da vida, em um nascer do sol, em uma resposta inesperada, em uma porta que se abre. Ao enxergar com os olhos da fé, a solidão se desfaz. Hill dizia que as ideias mais poderosas surgem em momentos de concentração e silêncio. A Bíblia confirma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A intimidade com o Criador não apenas cura, mas também fortalece. Se o desejo é ser inabalável, viver em paz mesmo em tempos desafiadores, então busque o que Davi almejava. Quem reside na presença divina está em um lugar onde nenhuma crise pode atingir. Coragem que emana da fé. Versículo fundamental. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Imagine um exército inteiro cercando-o, com flechas em riste, escudos erguidos e olhares malevolentes mirando sua queda. A maioria das pessoas mergulharia no desespero. Mas Davi audaciosamente declara: meu coração não temeria. O que sustenta um homem em tempos de guerra é a coragem. E que tipo de coragem é essa que permanece firme mesmo diante da morte? É a coragem que nasce da fé. Essa coragem não é a ausência de medo. Pelo contrário, surge em meio ao medo, mas com uma decisão inabalável de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Napoleon Hill também abordou isso. Para ele, o medo era o maior inimigo do sucesso. Em sua obra clássica, Pense e Enriqueça, ele identifica os 6 grandes medos que paralisam os seres humanos: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Ele também afirma que todos esses temores podem ser superados com a mente fortalecida pela fé e por um propósito. Observe a relação. Davi não ignora a realidade da luta. Ele reconhece a situação, mas também demonstra que sua confiança vem de um lugar distinto. O mundo ao redor grita perigos, mas sua paz interior se baseia em uma promessa. Esta é a chave para triunfar em tempos difíceis, uma fé sólida em algo maior do que a situação presente. Coragem não significa estar livre de riscos, é manter a atitude correta, mesmo em meio a eles. Pode-se estar cercado neste momento por exércitos invisíveis, dívidas, tensões familiares, diagnósticos médicos e o medo de não conseguir. Mas a questão não é o que está ao redor. A pergunta é: em quem a confiança é depositada? Ao ter fé, o coração é protegido. Inicia-se uma vida com uma certeza tão forte que nada pode desviá-lo do propósito. As batalhas podem existir externamente, mas internamente há tranquilidade, e é essa paz que confere coragem. 4 maneiras práticas de estimular essa coragem fundamentada na fé. Afirme a confiança diariamente. Utilize frases de afirmação e versículos como proteção. Por exemplo, mesmo que eu não tenha nada, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cercar-se de exemplos de coragem. Leia histórias e testemunhos, preenchendo a mente com relatos de pessoas que triunfaram mesmo em tempos de dificuldade. Isso inspira a esperança. Recorde-se de vitórias passadas. Sempre que a providência divina o livrou anteriormente, ele o preparava para o que viria a seguir. A mesma mão que o sustentou antes, sustentará agora. Haja mesmo com medo. Fé sem ação não leva a lugar nenhum. Mesmo com o temor, faça o que é necessário. Um ato de coragem hoje abre portas para milagres amanhã. Davi triunfou por confiar. Ele ensinou que quem domina o medo conquista o que parece impossível. A escolha é permitir que o medo o defina ou confiar até o fim. O Senhor é sua luz e salvação. De quem se terá medo?
a essência da jornada e o chamado à transformação. Ao longo deste material, exploramos o Salmo 27, que não apenas oferece consolo, mas também inspiração. Davi não escreveu essas palavras em períodos de bonança, mas sim em crises, perseguições e temores, e ainda assim afirmou firmemente: "O Senhor é minha luz e salvação. A quem se terá medo?" Esta não é uma pergunta meramente retórica, mas um convite, um chamado à bravura, à confiança, à fé prática. Napoleão Hill nos ensinou que toda vitória começa com uma mentalidade. O Salmo 27 nos demonstra que a mentalidade mais potente a ser desenvolvida é aquela que provém da proximidade com o divino. Não importa a situação externa, o que sustenta é o que acontece internamente. É perceptível isso? As circunstâncias podem cercá-lo, mas não podem definir quem você é. Se a leitura chegou até aqui, é porque algo em seu interior está despertando. Há a sensação de que é hora de abandonar a vida baseada no medo e iniciar uma vida baseada na fé. Chegou o momento de converter a espera em força, a dor em propósito e a ansiedade em confiança. Mas tudo tem início com um ato de escolha. Decida hoje fazer de Deus o centro de sua força. Opte por buscar mais do que soluções. Busque sua presença. Decida agir com coragem, mesmo que os conflitos ainda sejam visíveis. Lembre-se que a vitória almejada não começa quando tudo se altera externamente. Ela começa quando a transformação ocorre internamente, quando a mente se ajusta à fé, quando a alma se fortalece na palavra, quando se diz, como Davi: "Mesmo que eu não tenha nada, confiarei." Um convite importante. Comente abaixo qual versículo do Salmo 27 mais ressoou hoje. Pode ser uma frase ou uma palavra. Escreva-a. Ao fazer isso, você afirma-a no seu espírito. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilha. Muitas pessoas hoje enfrentam batalhas internas em silêncio, e uma palavra pode fazer toda a diferença. Se o desejo é continuar recebendo conteúdos como este, alicerçados na sabedoria bíblica e em princípios de crescimento pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui não se encontra apenas motivação vazia, mas fé com clareza, palavras com propósito e coragem com discernimento. Lembre-se que você não está só nessa jornada. O Deus de Davi é o mesmo hoje. Ele continua sendo luz, salvação e abrigo. As batalhas podem persistir externamente, mas a paz já teve início dentro de você.